Nossa, tava com fome ainda na baleia. Que larica na porra essa Ela come Jessie, assim. mano. Não, ela come assim. Desesperadona, ó. Ela pega de um monte. Sobe o nariz. Jess, vem aqui. Tchau, Jess, ó. Vem. Faz assim na garganta. Tem que comer devagar, pá. Inês, seu posto, por favor, aqui mais pro meio. Ficar melhorzinho. Mai também, tenta um pouquinho mais pra cá. Vem cá. Bom, 3, 2, 1. Fala, meus cachorreiros do esporte, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast que tem cachorro engasgando, mas fazendo a abertura do programa. Chega mais Clay, chega mais Dodô, opa, chega mais as minhas parças também. Dona Onça e Onça Mística. Fala, Dodô, meu querido. Tava gravando desde o começo, né? Fala, meu querido. Gravação surpresa aqui. Eu tava duro. Eu tava duro por quê? Tava duro, é fácil perceber. Nossa. Uma coisinha. Não, é subliminar. Ficou subliminar isso aí. Bom, Dodô, hoje vai ser diferente, né? Hoje estamos ao vivo. Mas o ao vivo é estranho. Nós estamos ao vivo porque nós estamos no mesmo espaço. Mas não que isso aqui vai ser ao vivo. Você gravou eu falando que eu não sei o texto? Gente? Não. Agora tá gravado. Mas eu li. Bom, equipamento novo. Profissional. Profissional, gravação em loco. Ó, o vento. Não estamos numa salinha. Exatamente. Estamos de frente para uma piscina. Olha só. É um espaço alugado. Mentira, não é alugado da minha mãe. Com vento, temperatura de... Nós estamos falando de vento, mas eu nem sei se vai sair o vento. Tomara que não. A gente espera que não saia o vento, né? Pois é. Temperatura, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Vai. Segundo Segundo a Samsung. 20 graus. É família brasileira isso aqui. Família brasileira. Hoje vamos tentar diferente, né? Não, mas você não vai Vamos. apresentar a gente? Calma. Calma. Vocês entraram do nada, nem deixaram a gente falar. É? Não, vocês Ah. começaram a gravar sem Já falou, avisar hein? da nossa... Não, vocês têm que sem nos esperar. preparar. Não, ó, nós fizemos a contagem regressiva. Vocês avacalharam a nossa apresentação. Não, mas... Exato. Segue. Vamos lá, diferente então. Em loco, primeira vez gravando junto. Já teve até cumprimento. Não que a gente já estava junto já desde o meio-dia, mais ou menos. Exatamente. Mas enfim, estamos aqui. São exatamente 7h04 da noite. Tá passando o Patriots e Cowboys. É, E vamos abrir uma cerveja, conversar e última coisa, as onças estão juntas. Ai! Mesmo sem ter... Última coisa, né, a ser mencionada, estamos aqui. Porque existem divergências, né? A cerveja é a melhor coisa, concorda? Então. É a primeira vez que vocês frente um pro outro. Mas nós tentamos os primeiros, para começar a falar de bastidor aqui, nós tentamos gravar com a câmera. Mas infelizmente a internet brasileira nos impediu de continuar com esse processo. Então hoje, finalmente gravando no mesmo espaço. Eu espero que... E que as cachorras não latam. Exatamente. E que todos gostem, né? Não sei como é que isso aqui vai ficar no final, mas acho que... Nós temos a presença, além das donas onças, dos doguinhos. Isso pois aí. é. Baleia e Jess estão aqui. Ou Jess e Baleia, sei lá. O que combina mais? É uma dupla dinâmica. Bom, Dodô, seguinte. A gente tem que começar então esse troço. Já falamos muita groselha. Como sempre. Posso fazer uma correção? Pode. Então, pessoal, porque tem as meninas aqui também. Perdão, antes de mais nada, mas nós somos os anfitriões. Vocês são. É assim que funciona. Mas quando a gente recebe visita, né? Então, a visita espera. A visita espera. Eu que falo pra você, senta. Tá com sede. Então, você espera perguntar se tá com Bom sede. anfitrião
Você tá tomando cerveja, Inês. A Mai tá sem tomar nada. Você quer tomar alguma coisa, Mai? Muito obrigada, tô doente. Então a cerveja vai tomar só eu e o Du mesmo? É. Então, chama pra Hortência enquanto eu vou pegar a cerveja. Para Hortência, arremessa a vinheta. Time out pra cerveja. Ó, agora, Du, faça a introdução dela, por favor. que maravilha. Eu vou pegar o abridor enquanto. Deixa eu até dar uma olhada no rótulo aqui, porque eu Os olhei Vikings com vão pouquíssimo jogar hoje? tempo, né? Eles jogam e eles ganham. 27-23. Já ganharam. Olha aí, ó. É um sinal. Eu não sou onça mística, mas ela está presente e ela fez o negócio acontecer. Porque... Olha o abridor aí. Alguém viu o abridor Não, aí? tem a chave da minha casa aqui, tem aqui no chaveiro aqui tem um abridor. Nunca mais, hein? Falei zoando. Aqui, ó. Chave, ó. Vamos ver se sai o som aqui. Vamos ver se dá certo. Eu não posso só... Se não sair, eu boto na edição. Saiu um pouquinho. Foi mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos lá, né? Nós temos aqui uma Oatmeal Stout. Ah, o rótulo é bonito, fala a verdade. Ninguém tá Rótulo é bem vendo aí, bonito. mas ó, vamos ver se é unânime. É É um um viking. viking. Olha É um que bonito. vikings, não. É um viking. Me corrigi, calma. Aqui, ó. Bem Meio, interessante, o rótulo bacana. esquisito. Ah, mas é um, Ah, bom, porque você falou viking. É bem você, né, Inês? Tipo, é um quem? viking Tudo é Quem? quem? meio cartunesco, com uma Viking, flecha cara. no... Bem estranho. Com É, essa barba interessante. cansada. Bem Vamos interessante. faremos a descrição do rótulo. Beleza, façam a descrição do rótulo, então. Então Tem vai, várias vamos lá. flechas, lanças, machados voando. Olha só. Aí um viking que segura como que chama? Um escudo. Pelo jeito o viking é casado, né? Tem uma Ele um tá anel segurando provavelmente Que uma desgraça. espada. Mas vou dar ele tem uma tatuagem aqui. no Isso. braço. Ah, não sei, deve ser uma mandala. Mandala não. Nossa, João. mandala, Inês. Sim. Tá a caveira, sei Mas lá. não é uma caveira, adaga, um não é raio, uma adaga. o Thor, a Valkyria, Não, sei é, lá. não é nada disso. É uma mandala. Isso não é uma mandala, Inês. Então, Deixa eu o que ver. que Isso é um símbolo nórdico. Tá bom. Pra mim é uma mandala. Olha Assim só, mesmo a são mitologia nórdica popular. Vai lá. Vamos Mas lá. a ênfase são as armas voando. Que maravilha. Falei. Então, antes de começar Ele a é falar... loiro. Ruivo. Não, parece doido. Parece loiro? Não, Olha lá, Maiara. olha só, tanto faz, pouco importa, tá? vamos Pouco provar. importa. Antes de Enquanto mais... isso, os Patriots fizeram um TD. Mais um? Não. Não, foi field antes. goal, foi antes. 10-0. Então foi o feed goal. Vamos lá. É. Então, antes de falar da cerveja, vamos começar a servir aqui. Enquanto isso, Ó. olha que maravilha. Vamos lá, o próximo. Que delícia, hein? Que maravilha. Então, cheers. Vamos lá. Cheers. E aí, Paulo, tem só o primeiro gole aí. Solta o primeiro gole, cê só pode estar de sacanagem comigo. Passa uma cerveja aqui, que eu te dou o primeiro gole, pombas. Vamos ver, vamos para a primeira prova aqui. Interessante. Interessante. É, não é forte. Não. Não é forte, é bem gostosa. Por ser uma oatmeal cheia de cereal e tal, é bem uma cerveja de café da manhã mesmo. Escura, gostosa. É um Café malte. da manhã, né? Tô achando que eu sou alcoólatra. Eu pensei Talvez. bem manhã. Mas ela Fresca, eu achei, né? achei bem interessante. Bem interessante. É o malte Pilsner. É É. gostosa. É bem gostosa. interessante. Interessante. A cerveja é interessante, é bem gostosa. Gostou? Gostei. É que eu acabei de chupar uma para a garganta e mandei. A língua tá meio amortida. Melhor não começar, não. Mas eu gostei, tem gosto de café, assim, claro. Não tem? Tem, né? E você, Tem. dona Onça Mística, Inês? Prefiro não opinar. Ai, que não, Ah, meu não Deus. faz. Ela, pra mim, ela é ok. Nossa. Que coisa. Nossa, ela pegou a cerveja assim e fez. Bonito. Não, é que eu gosto do outro estilo, entendeu? Assim, gosto do sabor do café, mas pra mim ela não seria uma cerveja que eu pagaria pra beber. Olha lá. Saiu. É real isso aqui. Ah. Aí eu vejo seu Calma. corte. Ô, Jesse, você quer sair também? Avisa a gente. E vamos lá, né? Bom, abri uma cerveja. É boa. É boa. É dinamarquesa. Dinamarquesa. Importada. Produzida e envasada por Amarger Brews DK. Não vou falar, não. Agora você fala. Na hora que você falou, eu vou ler embalagem, você lembra que antes dos celulares e da internet 3G, a gente, quando ia no banheiro, ficava lendo rótulo das coisas? Quanta merda. Isso aí é. Até hoje eu faço isso aí.
Não, é legal, Não. interessante. Você não ficava que lendo hoje a rótulo de shampoo tecnologia- e de desodorante? Sim, eu sempre. Nossa Senhora. Nem fingindo que você tava Nossa, cantando no... Por notícia, era isso aí. O Felipe ali é super interessante. Mas é uma Não, super nível interessante. mais Mas é que o Doimo é muito. O Dodô é muito culto. Tipo, eu venho tipo com. Vamos assistir The Ranch. Aí ele vem, não, assistir aqui. Como que é? Meu ovo. Uma série cult, Labirinto Verde. Não, de forma alguma. foco. Ontem a gente tava. Viu? Olha só. Isso aqui é um processo profissional. Tem que haver aquela assim. Tem que seguir o Ontem a gente tava em protocolo. casa. O podcast é de esporte deles, de cerveja, de A comida. gente, por incrível que pareça, quando a gente tá gravando e demora, a gente não trola. A gente para pra resolver alguma coisa. O assunto Vocês fica falaram lá. de culto e eu ia Mas você falar, que segura. Segura. Segura pra dica. O que é? Não é nada, eu só ia fazer um comentário. Segura. Né? Depois você. Vai lá. Você quer pegar o seu negócio? Tchau, Você quer pegar o seu negócio, profissionalizar. Aí você é a avacalhada pela vida. Você é a avacalhada pela vida. Amazon. Ai, meu Só pra Deus. fazer um comentário, nós somos do departamento de marketing e eventos, Eventos, então a gente não manja a gente- muito. Departamento de marketing e eventos. Você já colocou um cargo em você também? Não, cargo, vírgula, nós executamos este cargo. aqui Então, não é- vem não. Nós fazemos parte da divulgação do Tailgate. Então, né, vamos lá. Marketing, Então vamos lá. Então mídias vamos lá. sociais. Certo. Meninas, a gente escolheu então falar de NFL hoje, porque Ok, vocês estão mais familiarizadas, acredito eu, entendo eu. tecnicamente sim. Exatamente. E tem o tio Bis aí, que é o seu problema, né, Inês? Mas a gente... Mas eu amo ele. E a Mamá, o que tem de engraçado que eu posso comentar? De nada, né? Qual que foi a primeira gafe que você já cometeu no futebol americano que eu lembro agora? Gafe? Quer dizer, eu não consigo lembrar. Que você lembre. Não Se a gente lembro, tá não. em algum lugar, você... Também não lembro. Uma vez... Vocês têm a ver, né? Uma vez eu comemorei um TD que era do time adversário. Mas tá bom. Mas acontece. Bom, a gente escolheu a NFL então, e a gente tem alguns assuntos aqui. O Dô, novamente, fez uma belíssima pauta. Não, imagina, eu não fiz nada. 10 minutos antes da gente começar. Não foi bem isso, mas tudo bem. Fala mais alto, mentira. Fala que demorou 1h30 pra Assim, ó, gravar. vamos colocar aqui uma nota, Aham. né? Precisa revisar o quadro de funcionários. Maravilha. Depois a gente faz aqui uma. Nossa, faz- verdade, amada. Depois, Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que Depois me lembra de mandar e-mail pro RH pra gente fazer uma revisão ali Beleza. do quadro. Nós por somos o favor. RH. Mentira. Bom, então vamos lá. Primeiro assunto, vamos começar parabenizando. Eu vi que você colocou aqui, tá bem legal a sequência. Mas vamos parabenizar já de cara o Frank Gore, que Sim, foi, a gente estava assistindo o jogo do Saints agora e já veio, pulo na nossa tela. exatamente. Frank Gore subindo para terceiro maior corredor da história da NFL. Um marco sensacional, né? A Jessie, você gostou também, Jessie? Já você tá dando a opinião dela. Tem a dona onça e tem a cachorra onça. Sensacional, né? Terceiro maior corredor da história. Ainda falta muito para chegar nos dois primeiros. Tá bem longe. Talvez, a gente até falou sobre isso, mas talvez ele não... Isso aí. Concordo com você. Mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Vamos lá. RH canino também, tá? Nota lá, por favor. Mandar um invite. Faz Os dois. uma explicação. Ela é um cachorro. As duas são cachorros de apartamento. A baleia ainda tem uma vivência maior em casa, em quintal, porque ela vai pra casa da vovó. A Jessie, Olha lá. a casa da vovó dela continua. Nossa senhora, vocês estão acochinhando o nosso podcast. Não, é só pra Vamos lá. explicar que Contextualiza, tá tudo tranquilo. Vai, manda bala, continua. Cachorro só com pra- vovó. Você tá Isso. coxinhando o nosso podcast. Isso. Daqui a pouco os caras vão entregar uma coxinha pra gente quando encontrar a gente. Prêmio só coxinha. explicando porque ela tá latindo, porque ela vê qualquer movimento estranho, ela não tá acostumada. O Cor jogava nos Colts, né? Sim, bom comentário. Belíssimo adendo. Belíssimo adendo. Mas, Dô, agora eu não vou deixar ninguém te interromper. Vamos lá, né? Retomando aqui, antes que algo mais aconteça, o cachorro veja um gato, ou coisa do gênero. Tá um pouquinho longe, né, dos dois primeiros. E aí, né, temos duas figuras gigantescas à frente do nosso querido Frank Com Gore. certeza.
mas já se tornou uma figura ilustre no esporte. Mas é perfeito. Na É isso frente aí. dele a gente tem Emmitt Smith e o Walter Payton. O Gore chegou agora a 15.000 jardas, 15.289 jardas nesse jogo de hoje. Ele tem o Walter Payton na frente dele, com 16.726 jardas. E o primeiro da lista na história é Emmitt Smith com 18.355 jardas. Exatamente. É um cara como o Frank Gore, que já tá com uma idade aí avançada, 36 anos, já é uma carreira bem... Pra um 36 corredor. anos, Inês, calma, você não precisa entregar a sua idade. Não precisa entregar a sua idade. Mas o Frank Gore, para um jogador de alto nível, é uma idade avançada, concorda comigo? 36 anos? Mas tem uma maneira consolidada. Para um corredor, Exato. Para um corredor ainda que toma uma porrada, jogo sim. e que nesse exato momento acabou de passar com isso, né? A terceira posição passou o Barry Sanders. Que puta de um achievement. Foi um achievement. Não, pode falar. Eu pedi sua opinião. Pediu. Eu pedi, falei, o que você acha? Não, você não pediu. Pedi, o que você acha? Você não pediu. Não, o contexto que você colocou quando você riu, né? Vocês Não, não eu estão não vendo, mas rolou um riso quando... Eu né, falei que ele tava com idade avançada de com 36 anos. Aí eu Por que falei, você acha que 36 anos Exato. É novo? Você acha novo? pro futebol americano? Pro futebol americano? Não, Um corredor? depende do funcionamento físico dele, da genética, por que não? Ele tá provando isso, que ele Quantos anos consegue... o Tom Brady tem? É. Não, mas são posições Não, diferentes. tudo bem. Esse é um cara que tem contato com uma frequência Não, infinitamente isso é maior. verdade, tá bom. Mas mesmo assim, mesmo quantos assim. anos ele tem? Tom Brady tá com 40 e 41, pouco, né? vai. 42? Mas enfim, quantas porradas o Tom Brady tomou na vida? Faz Feias. sentido, ó. Ele se lesionou uma vez feia. Faz sentido o que você está falando, ter uma boa genética, mas isso é tornar o jogador longevo na carreira. Uhum. Mas a idade, 36 anos para a posição que ele joga, já é além do que se espera. E não é só a Ele questão pode ser o genética. primeiro de uma nova geração. Sim, pode ser. Pode Mas ele já está, assim, aí é onde que a gente queria puxar. 36 anos, para um corredor na NFL, eu não consigo ver ele correndo mais 3.000 e tantas jardas para o Sam Smith, por exemplo. Seriam 3 temporadas com mais de 1.000 jardas, alguém que alcançaria a terceira temporada com mais de 1.040 anos, Exato. praticamente. Aí é mais agressivo do que um quarterback com 40 que só lança e é menos móvel do que um corredor. E recebe menos pancada porque tem proteção. Mas o problema não é a quantidade de corrida que ele faz, é as pancadas. Boa parte disso, sim. É o que a gente está tentando colocar aqui. Ele, Por isso, isso, porque se exato. ele não tomasse pancada, ele poderia continuar correndo. Ele tem várias chances de lesões. O quarterback tem a chance de lesão Não, tá, eu entendi. nos braços por causa do lançamento, mas ele tem a chance de lesão correndo por si só. Ele pode ter uma chance de lesão maior, porque o contato físico com os jogadores é muito maior e é mais constante do que o quarterback. E chegar a 36 anos jogando por mais tempo do que se esperaria que ele jogasse, ou jogando num nível maior, faz sentido o que você está falando, porque se ele tivesse condições melhor e etc., jogaria muito mais. A questão que a gente está colocando é, ele chegou num recorde bem expressivo, mas para ele ser o pioneiro de ser o mais velho e talvez tivesse corrido mais jardas, é muito mais complexo, porque ele teria que jogar pelo menos mais 4 temporadas com uma média de 1.000 jardas por temporada e alcançar isso para essa idade vai muito mais além do que a preparação física. É muito agressivo pelo nível que eles É o que aponta, pelo menos. produzem. Só que, independente disso, nada desmerece o que ele fez. Até porque, se você pensar, ele jogou numa época de NFL que é muito mais passe do que corrida. Sim. Exatamente. A NFL vem se tornando uma liga de passe totalmente, valorizando cada vez mais. Tudo bem, quarterback sempre foi uma posição importante. Mas cada vez mais você só vai longe na NFL se você tiver um quarterback bom. Ele conseguiu essa marca numa época onde passa muito mais que se corre. Exatamente. Então, mais méritos ainda pra ele. Falar que é mais importante que o Emmitt Smith ou que o Walter Payton é muito pesado. Porque os dois têm histórias gigantescas na NFL. Exatamente. Só que o feito dele, talvez foi maior que o desses dois. É uma incógnita. Então, Eu deixo essa incógnita. Eu não tenho medo de falar isso. Eu acho que é uma opinião que é interessante Pode e vale uma discussão. Porque, pelo contexto, sim, entendeu? faz sentido. E aí, pra quem não sabe, o Frank Gore, ele atua numa posição de running back, é o corredor, aquele cara que normalmente o quarterback entrega a bola pra correr. Então, se você assiste ou já tentou assistir, você percebe que esse cara aqui, geralmente ele é atingido com uma força um pouquinho excessiva. Então, por isso que a gente tá falando que 36 anos, chegar nesse número é uma coisa gigantesca. E é por isso que comparar Frank Gore e aí também estender essa comparação entre dois quarterbacks que são também gigantes, e o Frank Gore com, sei lá, com o Barry Sanders, por exemplo, que Sim, acabou de passar,
tão válido quanto, ou até maior, dependendo do contexto. Parabéns ao Frank Gore. Paulo Hortência, mas, aliás, antes da Paulo Hortência, belos comentários da sua defesa a pessoas Obrigada. com idades mais avantajadas. Não, até fazendo uma comparação. O Luck é mais novo que o Gore, né? É mais novo, né? Sim. E ele se aposentou mais cedo por conta de lesão, né? Mas ele é. E ele, mas é Quarterback. mas Foi quarterback porque dos ele Colts. do pocket, tudo, né? Então ele se arriscava muito mais. Mas mesmo assim, né? Ele não tinha tanto impacto, nem tem a posição de Running back. running back. É um belo exemplo. E aí Sim. acabou indo embora mais cedo. Infelizmente, para todos nós. Bom, já que você falou de quarterback, então... Nossa! Tá vendo? Ei, meu Deus. Já que a gente falou de quarterback, Paulo Hortência, arremessa a vinheta aí, por favor. A gente vai falar agora do Colin Kaepernick. Ele voltou, tá causando. Tá rolando. O que aconteceu foi que tentar depois. A gente poderia até soltar um texto para falar um pouquinho mais, mas para contextualizar, Colin Kaepernick era quarterback dos 49ers. Vou te atrapalhar um minuto. É bom que dá pra fazer isso, né? Pra gente pedir a pausa sem intrometer, né? Mais um negócio. Você sabe a história dele, não sabe, Mar? Qual? Do Colin Kaepernick. Que foi ele que começou a puxar os protestos nos Estados Unidos, né? Ele erguia a mão, ele agachava o hino contra... Ajoelhava. Isso, ajoelhava. Muito obrigada, parça. Aê! Durante Palmas os ao hinos. vivo. Ele começou a causar intriga. Por conta dos assassinatos de negros, né? Por policiais, Isso. certo? E aí, por isso, começaram também as transmissões de hinos dos Estados Unidos. Foi nessa época. Foi nessa época. Para outros países. Não, pra eles também, pra dentro deles também, pra pra não eles mostrar também. nada. Isso. E aí, eu só não lembro se... Não querem contaminar. Não acho que não é nem questão de contaminar a massa, Mas eles de- querem... É tipo uma censura mesmo. Exato. Aí eu só não lembro se o time que ele jogava cortou o contrato dele, aí eu não lembro como que ele saiu. Isso. Aí eu vou deixar o Do tomar agora. Só de contextualizar, ele foi quarterback dos 49ers. Justamente por conta de ele tentar ser militante da causa, né, A justamente questão racial, vamos falar a questão assim. racial, né? Porque coisas absurdas que acontecem, né, nesse sentido. Então, houveram questões relacionadas ao contrato dele justamente por disso. Então, muito provavelmente lá nos bastidores tiveram alguns cortes de investimento por conta dele protagonizar isso. Ele acabou saindo, então a gente trouxe ele para a pauta porque, além dele ser muito relevante por conta da luta dele, né, e aí nosso respeito para ele por conta disso, ele retornou para a mídia porque passou de novo por uma avaliação dos times, né, ele fez um treino aberto para os 32 times e para os comissários da NFL, recente, né, na semana passada, e o objetivo dele é voltar para a liga, né, ele deu uma declaração bem forte depois da apresentação, né, ele disse que já chegou a hora de parar de correr, de parar de se esconder, que ele está disposto, que ele está pronto, né, foi um discurso bem forte, e a história dele, assim, a história recente dele, basicamente é essa. Na verdade, o que aconteceu na época foi que o contrato deles encerrava mesmo. Eles poderiam ter E eles poderiam ter renovado. renovado, O outro time pegou ele na free agency. Exatamente. E resolveram não pegar. não aconteceu. A gente costuma brincar isso um pouco até na redação lá, e o Rafik vai sair com o texto disso, porque é um assunto que a gente vem mais pra frente, a gente comenta. Bem curtinho, só uma nota. Mas a liga, a NFL é muito do lado do Trump. Eu já... Outro termo. Não, mas melhor não... É porque Mas, assim, tudo é questão de ter provas ou não, a gente tá falando de... a gente tá falando de Suposições. suposições. Exato. E aí, diz então que ele sofreu um boicote da liga, todos os donos, ninguém quis mexer com o Trump, ou com, principalmente vamos dizer assim, Patriots, Cowboys, esses times, eles são muito Regiões tradicional tradicionais, pra né? caramba republicana, Exato. e com um forte relacionamento com. Então eles não quiseram brigar com aquele negócio, porque foi a mídia que deu isso aí foi bem forte. E aí a liga realmente, ninguém resolveu assinar com o cara e não ter essa tensão assim em cima do time por causa disso.
Bom, ele ficou desempregado, e aí a gente começa a se perguntar, né? Pô, o Colin Kaepernick, ok. Ele é um quarterback que corria bastante, ele continua tendo um braço forte. Ele tinha um braço forte, mas assim, não era o melhor passador da liga. Exato. Mas assim, ele poderia jogar e poderia continuar jogando na liga comparado a muitos quarterbacks que você tem de reserva. Por exemplo, a gente viu uma Dolphins e Colts. Brian Hoyer não tem condição. O Colin Kaepernick talvez tivesse feito mais coisa naquele jogo do que o Brian Hoyer fez. Então assim, ele tem lugar na liga. A questão é, vai ter algum dono que vai querer comprar essa briga? Entendeu? Exatamente. Eu compraria. Eu acho que vale. Claro. É uma questão de, sim, você tem que respeitar a luta, né? E faltou isso daí. Ainda mais um time como os Colts, que não tem... Tipo, tem o Brissett, que, segundo o Frank Wright, a equipe inteira é o quarterback deles. Mas, cara, você tem um cara que é um reserva de peso. Perto do que você tem perto na NFL, do que você tem na NFL. Exato, Eu sem dúvida. Eu acho válido. Supondo que ele volte, a que preço que ele volta? Ele não volta. É justamente isso que a gente discutir. A minha opinião é que ele não volta. Por ele ou pelos times? Pela liga? Primeira coisa que aconteceu. Primeiro pela que ele prega. Não, então, porque eu acho que ele não voltaria pra ficar quieto. Se alguém falasse assim, você volta, mas você não pode. Isso é coisa que fora. Não, ele vai ser um cara sempre. Sempre que achar que é necessário, Ele vai falar. E eu acho acho justo. que ele tá colocando a posição dele. E a questão é que ele fez o treino aberto. Dele, a crença dele, o que ele acha correto. E eu acho, não sei, eu não sei colocar a palavra, mas pode usar, Inês, aqui é da vida real. Eu não acho coerente de qualquer... Vocês já falaram muito isso em outras edições. Uma liga que é tão pesada para eles lá, no sentido de que quase o país inteiro vai lá prestigiar os jogadores, os times, que é tão fervorosa, e permitir que um jogador seja excluído ou julgado pelo que ele acredita. Eu acho muito... Tipo, um motivo tão forte, né? Que a gente no Brasil... E é uma luta mundial. É meio querer ignorar algumas coisas que estão acontecendo pelo mundo, e nas regiões, em qualquer lugar. E colaborar com o Não Volta, é que depois de mais de uma semana, acho que ele fez o teste, né? Fez um treino aberto e não foi contratado por ninguém. Então... Ele fez um treino aberto, 24 equipes falaram que iam no evento. Só que, pelo que eu entendi, foi cedido um estádio para fazer esse treino aberto. Sim. Só que ele não quis ir nesse estádio. Ele foi para um em Atlanta que ele conhecia de uma universidade, certo? Se eu não me engano, é isso mesmo, na universidade. E ele fez o treino sozinho? Não, dessas 24 equipes, só 8 da NFL foram. Então ele já começou com esse impasse. E aí, cara, esses donos de NFL, os caras são topetudos, são narigudos, os caras olharam falando assim, o cara tá tirando a gente, né? O cara tá fora todo esse tempo e ainda vai ficar mudando o treino pra onde ele quer. O cara é muito estrelinha, então já começou aí. Primeiro ponto. E nisso eu acho que o Kaepernick errou. Não, Clay, ele não está errado. O vacilo foi totalmente seu. Segundo as matérias sobre este caso, o motivo da mudança de local foi porque a NFL proibiu a entrada de jornalistas no treinamento. Então ele acabou escolhendo outro campo para fazer esse treino aberto. Mais uma coisa, o quórum foi pior ainda. Não foram 8 franquias, foram apenas 5. O Kansas City Chiefs, o Philadelphia Eagles, o Washington Redskins, o San Francisco 49ers e o New York Jets. Aceita, faz um lugar lá, as 24 equipes, todo mundo te vendo e boa. Não, mas não sei se ele tá errado. Ele tá Tem... seguindo as Existem dele. situações e situações. Eu concordo plenamente com tudo que ele fez. Eu não tiraria um segundo de nada do que ele fez. Talvez. A outra questão é, se ele quiser voltar para a liga, de novo, né, vou tentar colocar a minha visão para que todo mundo entenda. Se ele quiser voltar para a liga, ele teria que dar o braço a torcer em algum momento. Sim. O primeiro momento era, vou fazer no estádio e vou ter fatalmente teriam mais equipes e fatalmente ele teria conseguido. Mas tudo No bem. estádio que... Fatalmente ia ter, sei lá... A questão é a audiência que quase 20 equipes mais para ver ele fazer o treinamento. Mas enfim, a questão é essa. E aí o que eu quero colocar ele poderia ter feito isso, ter aumentado a chance dele. Ele escolheu, nas convicções dele, mudar o contexto todo lá, fazer o treino em outro lugar.
e perdeu a oportunidade. E o que eu quero dizer eu respeito a decisão dele. Ele quis fazer isso, eu respeito, eu acho que ele fez o que ele achava que tinha que fazer e pra mim tudo bem. Ele reduziu as chances de voltar pra liga e fatalmente não vai voltar, a não ser que vai virar outra conta nesse meio tempo. E aí, exatamente isso aí que o Dô falou, já passou uma semana desse treino e ninguém sequer entrou em contato com a gente dele. E ele deu uma entrevista falando disso. Então, assim, eu acho que ele não tem mais espaço. Não espaço porque ele não é competente para estar ali, mas porque ninguém mais vai olhar para ele. Exatamente. Porque ele chama atenção em outros pontos. Ridículo. Aí eu vou colocar minha visão, porque assim, o que eu acho a liga manter jogadores que uso de substância ilegal, o cara agride a mulher, agride o envolve crime, etc. E aí o cara tá lutando por um ideal que é infinitamente válido. Pra mim, eu faria. É mais qualquer outra coisa. E aí ele sofre, né? Acho que é um assunto pra outro episódio. Mas a questão é isso que a gente queria discutir. Tipo, na minha visão, espaço na NFL, ele teria. Muito. Não sei se em comparação com qualquer quarterback titular hoje. Sim. Se fosse parar pra pensar aqui, não sei se algum titular hoje na NFL. Mas pra ser um reserva, com certeza. Pra ser um reserva na NFL, com certeza ele tem espaço. Ele, nos Panthers, teria feito mais estrago do que o Kyle Allen. Sim. Bears, por exemplo. Por que não? Ele nos Bears, muito mais espaço. Por que não? Que jogo que a gente tava vendo que os dois times estavam com quarterback reserva? Reserva era do Pittsburgh? Que era o segundo também. Vou lançar uma pergunta? Pode. Uma enquete. Quais quarterback são negros da liga? Brissett agora. E o Cam Newton. Cam Newton que tá lesionado. Tinha o Kaepernick antes, né? Anos atrás. O Lamar Jackson. O Ted Bridgewater, que era. Não, mas assim, foi do Saints, né? Que é do Saints. Principais. Lamar Jackson, Russell Wilson, Brissett. São, né? Russell Wilson, gigantesco. De caras brancos. Mas essa é justamente uma coisa também que a gente comentou quando a gente conversou do Lamar Jackson. Exatamente. Chamar ele de running back, de wide receiver, que era racismo velado. Do que tem do racismo. De achar que o negro é inferior. Entendeu? Intelectualmente. E aí eles falam que é a posição mais intelectual que tem que ter no jogo. E a gente sabe que isso não existe, né? Não existe, né? Não é... A maioria é branca. Sim. E aí você vai pra defesa, que a maioria é negra. Bizarro. Tem uma série de questões. E aí eu queria trazer pra fechar o assunto Kaepernick, que é... A gente começou a assistir uma série aí sem querer, acabou achando no Netflix, que é a Rising Dion, ou Dion, não sei qual é o nome dele. Que é uma criança negra, né, bem jovem. A mãe dele, né, ela perde o marido. Eu não vou falar muito, senão, né. E aí ele desenvolve alguns poderes, tem uma série um pouco abstrata, então e a grande questão que eu acho muito legal, é quando a série começa, a primeira coisa que eles mostram na rua é um grafite enorme do Kaepernick. Enorme. Verdade. Mostra. E uma parte do contexto da série é. O primeiro problema que o menino tem no colégio, que ele tem um relógio, né? Em dado momento ele recebe o relógio do pai, e aí no colégio ele tem um problema com uma outra criança. Na verdade, ele tenta se enquadrar, né? Ele fica o tempo todo tentando. E a maioria dos meninos são brancos. Ele fica tentando fazer amizade, inclusive com uma criança. Criança negra, mas ela já tá enturmada, né? Então, ele tenta fazer amizade o tempo todo e tal, e em dado momento ele recebe o relógio do pai, e aí uma das crianças pede o relógio pra fazer uma brincadeira, uma mágica, e não devolve o relógio pra ele. E aí ele tem um poder X lá, que ele acaba caindo, e o diretor da escola chega, e a primeira coisa que ele faz é culpar o menino. Ele fica o tempo todo culpando o menino. A mãe dele chega, ele continua culpando o menino e tal, e um professor negro também chega pra tentar ajudar. E perfeita a cena, porque o professor chega e não coloca a situação. Ele simplesmente tenta resolver, ele tenta mediar a questão com as duas crianças, e resolve com os dois. Que eu achei muito bonito, apesar de ser muito simples. Então ele tenta fazer com que as duas crianças resolvam a questão junto com ele. Ele media. Sem trazer para a questão racial. Porque não foi as crianças que... O problema entre eles não é racial. Você tem que falar, você fala junto aí. Espera a sua vez. Espera a sua vez. E aí não é uma questão entre a mente tem uma desavença, porque uma das crianças problema, a outra não tem mais o pai, né?
nitidamente, essa criança que também se envolve com ele também parece que tem um problema com o pai. E aí o professor e a mãe entendem que o diretor começou a trazer para um outro lado. E aí eles simplesmente isentam as crianças desse contexto e ele tenta resolver de uma outra forma. Pelo menos foi como eu entendi a cena. Então, para mim tá sendo legal ver isso, apesar de ser um assunto da série que, sei lá. É que ele puxa pro cotidiano. Ele puxa bastante pro cotidiano. Tem essa questão de poder, essa coisa mística, mas ele traz um pouco pro cotidiano e eu achei legal. E calhou de a gente falar do Kaepernick e a gente assistir essa série ontem e a primeira coisa que mostra um grafite enorme do Kaepernick no bairro lá. Né? E aí, o quanto ele é... Ele acabou se tornando um símbolo. Acabou se tornando um símbolo, é isso. Até para fazer um gancho, a ideia do Tailgate é muito além do esporte, né? É o que eu ia falar agora. É o que o esporte é capaz de promover. Então, para quantas pessoas, né? O Kaepernick foi importante. Ele foi importante, né, nesse tempo que ele estava lá. E que realmente, né, aquela manifestação dele no jogo significa que tem vida, né, ali fora, né? Não é só o estádio, não é só o apito final, né? Não é só aquilo. Exato. E aí é justamente isso que era para fechar essa parte com chave de ouro. Não foi combinado. Né? Não, o Kaepernick realmente, para mim, na minha visão, pode ter gente que acha que eu tô exacerbando isso, mas para mim, ele é um cara que já virou o que a gente fala de ser maior que do esporte transcender. Foi o que o Kaepernick fez. Ele sai da NFL, não vai voltar, e ele deixa a mensagem que ele fez junto com a Nike: Believe in something, even if it means sacrificing everything. Então, tipo, acredita em alguma coisa, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Sim. Então, assim, ele sai da NFL, junto com a Nike, deixando que era um jogador de algo muito maior. E lembrando que o Kaepernick chegou muito próximo de ganhar um Super Bowl. Exatamente. Nós temos outros exemplos, assim, extremamente famosos que pensaram na causa, né? Não, mas ele, sim, muita coragem e faz, sei lá... Aí eu pergunto por quê. Uma figura recente, né? Uma figura recente que virou, tipo, o que você falou, Inês, um símbolo pra galera. E casando justamente com o que a Má fechou, que é a ideia do Tailgate, que é pra mostrar que o negócio é maior que só exatamente, um apito ou uma bola de touchdown. Foi o que... É o ganhar e vencer da vida, né? Isso. Acho que foi o Harbaugh que disse pro Lamar Jackson: cara, você tá mudando o futuro de várias crianças. Quantas crianças daqui 10 anos vão usar a camisa escrito Jackson? Perfeito. Então, o Harbaugh ignorou totalmente qualquer outra coisa e ele viu frente a outro ser humano fazendo coisas notáveis, ignorando o que a gente já disse aqui de falar que ele é só um running back e tá aí, né? Kaepernick e Lamar Jackson figurando entre os grandes aí. Bom, e aí, aproveitando já que você falou então de Lamar Jackson, vamos pro próximo ponto. Quem vocês querem chamar para a Hortência, vocês duas? Vem, Paulinha! Não, tô brincando. Eu tenho ciúmes dela. Chega mais, Paulo Hortência. As onças mandaram muito bem nesse bloco. Parabéns, onças. Mística, deixa de ser ciumenta. Bom, vamos lá. Terceiro assunto do dia. Bom, lembrando desse assunto, já que o Du falou do Lamar Jackson, vamos falar então de MVP. MVP. A corrida pelo MVP. Que a gente tem Lamar Jackson. Vamos lá. Minha visão. Você fala. Vamos lá. Aí eu não sei se vocês querem falar isso depois. Todo mundo sabe o que é um MVP? Olha o contexto, hein? O que é MVP? Olha o contexto. Olha na onça, importante. É uma pessoa de destaque. Pronto, o melhor. O melhor do quê? Da temporada. Isso. Viu? Ótimo. É parceria, complemento. Não precisa nem de Paulo Hortência com as duas aqui. Mas enfim, eu vou falar minha opinião aqui, você vai depois falar pra mim o que você acha também, Du. É nóis. Mas hoje eu vejo na corrida por MVP Lamar Jackson, Russell Wilson e Christian McCaffrey. Sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que pensar um cara hoje, pra quem eu daria o troféu de MVP, hoje, eu tenho que jogar na piscina. Eu não sabia te responder. Sério. Pra quem você daria o prêmio de MVP, Mayara? Como que se chega no MVP?
É pontuação? Ou É é jardas? percepção? É assim, Ou é a jardas? primeira coisa que é levada em consideração é a relevância que ela tem para a equipe. A primeira. A equipe vota? Não. É voltado para um comitê. Tem um comitê. Então ele vê a especialista. relevância. Por isso que, em teoria, seria o quarterback. Sempre. Né? Se fosse só por estatística, enfim. Então, tanto é que na nossa lista tem o Christian McCaffrey. Ele é um running back que tá levando o time inteiro, o ataque inteiro nas costas, né? Ele tá fazendo tudo. A gente viu hoje, né? A gente viu hoje, né? Assistimos hoje Saints e Panthers. Então, McCaffrey era Saints contra McCaffrey. Essa que é a grande questão. Então, a primeira coisa é você ter uma certa relevância lá e os números colaboram, né? Quanto mais relevância, então melhores os números em algum sentido. Desde que o cara não seja defesa. Então, talvez os números não sejam tão relevantes, mas o cara seja relevante para o time como um todo. Bom, se eu tivesse que pensar hoje, assim, primeiro ponto, vamos analisando friamente. McCaffrey, tá? Se a gente pegar as estatísticas dele, ele já correu esse ano. Na verdade, começa por aí. São 199 tentativas de corrida, ou seja, 199 vezes indo para a corrida. Exato. E aí uma média de 19 jardas, 19,9 jardas por tentativa. Então, assim, é quase 20 jardas uma corrida dele. Jarda? Uma jarda são 90 centímetros. 90 centímetros. Muito pouco. Então. 91, né? 91. Ô, Jess, você sabe quantas jardas são? Tá questionando. Bom, respondendo a sua pergunta, continuando. Ele tá com uma média de 19,9 jardas por tentativa, por carregada, vamos dizer assim. E ele já chegou na barreira de são 1.059 jardas. Terrestres, porque ele também é um cara que recebe bolas. Exatamente. São 517 jardas recebendo bola, recebendo passes. Ele tem uma média de 105 jardas por partida. Ele já fez 11 touchdowns. Então, assim, ele tá destruindo na liga esse ano. Acho que não é exagero falar que ele é o melhor running back da liga. Sem dúvida nenhuma. Pelo contexto todo, né? Por mais que existam caras com números muito bons, ele tá gigante, né? E a evolução dele, né? E também em 2017 foram 435 jardas. 2018 no total foram 1.098 e agora 2019 1.059 ainda com temporada média para andar. Média para acontecer. Então, é impressionante esse número pra você? Gigante. Muito. Muito. Pra você é muito impressionante esse número, Inês? Não. Ai, eu quero uma. Ela... Tá, só que ele entra nessa lista contra Russell Wilson e Lamar Jackson. Eu gosto deles. Dos dois, dos quarterbacks. Perfeito. É muito difícil escolher, porque assim, o Russell Wilson é uma temporada gigantesca, monstruosa. Sim. E, lógico, correndo com a bola, como ele sempre fez, mas ele tá passando o fino. O fino. Fino do fino. Uhum. Ele tá com uma média de aproveitamento de passe de 68%. Russell Wilson. Inês. Pessoal, isso é padrão, tá? Isso aí é... Não, é que eu já é o modo tava padrão. Falando, aí você... Não foi isso. E aí eu me perdi. Isso, você desligou do assunto. Sim, isso. A gente vai começar a fazer também antidoping depois das gravações. Vamos pegar. Só que, diferente da NFL, a gente não vai punir, tá? Se a gente encontrar maconha. Bom, Russell Wilson está tendo a melhor temporada, talvez, da carreira dele. 68% de aproveitamento nos passes. Já são 2.737 jardas aéreas. Uhum. E correndo, ele tá com 256 jardas. Ou seja, mostra... Aliás, eu acho que é a menor marca dele numa temporada. Por enquanto. Na jardas corridas, sim. E aí ele teve 2 temporadas para mais de 4.000 jardas em 2015 e 2016. A 2017 também foram já quase 4.000. E aí desempenho em 2019 já para ter números razoáveis aí. Talvez não exceda as 4.000. Talvez. Não passe as 4, mas vai chegar próximo. Exato. Mas a precisão dele é que tá chamando. Além, é um plano de jogo que tá ajudando ele. Uhum. Ele tem recebedores que são oks. Exato. Né? E já são 23 touchdowns na temporada. É um número bom também. E aí, pra chegar até os 40, é possível. Pode ser que sim. Bom, então vamos lá. Terceiro cara Lamar Jackson. Lamar Jackson, perfeito. Tem nome de um lanche aqui da cidade? Quê?
Não tem um lanche? Lamar Jackson. Tem um Uma lanche. vacalha, olha só. Ô, Viu? Mara, não quebra as coisas. Tem um lanche? É o nome do lanche. Não, tá bom. Aonde que é o lanche? Naquela hamburgueria de esquina. Lamar Jackson. Não é? Lumberjackness. Lumberjack. Nossa, você tava falando? Lumberjack. É Lumberjack. Lamar Jackson. Voltando. Lamar Jackson, que não é o hambúrguer da cidade, da segunda temporada, já lançou para 19 touchdowns, 5 interceptações. É um pouco mais do que o ano passado, que foram 3. Ele tá com 2.258 jardas e comprometimento de passe de 66%. E ele tá com uma média de 225 jardas. Posso Pode fazer falar. uma pergunta? Pode. Mas é injusto? Não tinha que ser por categoria? Então, foi isso que a gente falou. Foi isso que a gente falou. É o cara mais relevante. Então Não, sim, eu é entendi. a relevância. O McAfee, ele é relevante pro time. Eles estão com problemas lá, o Kenilton Moore, são um quarterback que é novato, enfim. Então quem tá empurrando o time é o McAfee. Ele tá lá tirando coisa da cartola, correndo muito, entendeu? Então é uma relevância muito grande. Pode ser colocado na lista tranquilamente, né? Com chances grandes de conseguir. E aí o Lamar nessa, bom, que ele é uma ameaça dupla, ele também corre muito com a bola. E ele é muito bom. Ele tem, por exemplo, a gente falou que o McCaffrey tem 199 carregadas, 199 corridas. O Lamar Jackson tem 116. Ele sai muito do pocket, né? Ele sai muito pocket, ele se movimenta bastante, exatamente. E aí nessa, ele tem 781 jardas corridas, uma média de 1.6 por carregada. Cara, é bizarro. Então, ele tem uma média de running back, cara. Foram 6 CDs correndo Tem isso e também. 3 fumbles. Então, ele tem uma trajetória interessante como lançador, como corredor também. Poderia ser um running back excelente. Então, um perigo enorme, né? Exatamente isso. E aí é o que torna ele, tipo, talvez a figura da liga hoje. Exato. Que é uma liga totalmente aérea, mas você precisa de um quarterback móvel. Que consiga, sei lá, sair de marcações, improvisar. Como a gente costuma ouvir bastante pelo Paulo Antunes, é resolver com as pernas. Isso. Precisa resolver com as pernas. Ele faz isso de forma espetacular. Né? É por isso que é uma escolha. Por todos esses atributos. Mas... Então, e aí, mostrando tudo isso, pra mim é muito hoje falar, tipo, se eu prefiro o Russell Wilson ou o Lamar Jackson. Porque, assim, o que o Russell Wilson vem fazendo já é digno demais de MVP. Desde o começo da temporada. O Lamar Jackson também veio muito bem desde a temporada, mas a gente começou a colocar ele na briga tem umas, 3 semanas pra cá. Mais ou menos. Então, assim, o Russell Wilson vem nessa tocada desde o começo. Uma constante já, né? Exato. Só que se você pegar os números, são muito próximos, Exato. entre aspas, e interessantes pros dois lados. Então, pra mim, é muito difícil. Eu, se tivesse que pensar, assim, numa regularidade, e desde o começo do ano que a gente tá falando, pra mim, o Russell Wilson é o MVP dessa liga. Só que se a gente for pensar no que o Dô tava explicando pra vocês, de relevância ao time, eu vou com o McCaffrey. Porque, assim, o time dos Panthers é o McCaffrey. Se o McCaffrey sair daquele time, o ataque não funciona o ataque deles. Só que aí entra naquele outro caso que a gente puxou antes de começar aqui. Então, se a gente pegar os últimos anos, os últimos ganhadores, os últimos MVPs da liga, o último running back a ganhar um título de MVP foi Adrian Peterson, em 2012. Isso já tem 7 anos. Sim, bastante, né? Bastante tempo. Então, assim, se você me perguntar, é viável que o McCaffrey ganhe agora? Ele tem uma temporada semelhante, que igual aquela temporada de 2012, foi um negócio absurdo. Foi monstruoso. Um running back foi absurdo. E aí, se a gente começar a voltar mais ainda, vai mais pra trás ainda. Antes do Adrian Peterson, quem foi? Foi uma dobradinha 2005-2006, que foi Shawn Alexander e LaDainian Tomlinson. Então, assim, foi uma dobradinha 2005-2006. Então, assim, é muito espaçado pra ganhar. Tudo bem que a gente já tá num espaçamento que seria o viável. Mas perto de Lamar Jackson, Russell Wilson, com a temporada que eles têm, é muito difícil entrar um running back nessa disputa. Exatamente. Vai ter que produzir mais. E com o time que ele tem hoje, é uma pena. Sim, porque tá jogando bem. Poderia... Nos Rams, por exemplo, seria um jogo terrestre destruidor, né? Sim. Talvez seria uma briga... A mesma coisa que a gente comentou. Imagina o Kaepernick com o McCaffrey, um read option. Né? Com essa possibilidade toda. Entendeu? Então, aí beleza. A gente tem esses números e aí é o que eu queria
conversar, cada um falar o seu. Eu, pensando na regularidade, eu votaria em Russell MVP. Sim. Passo pra Mayara, vai. Eu pensando que eu não sou comum nas minhas análises e nas minhas escolhas, eu vou de Lamar Jackson. Inês. Porque eu. Primeiro você. Parecia o Godines, né? Muito bom. Eu não. É o que eu disse, eu preciso ter os números, tipo, eu não Dá um consigo chute. fazer. Então dá um chute. Chuta. Fala assim, Quem eu queria não vai ganhar. Quem você quer ganhar? Então. Tipo isso. Quem? Fala pertinho. Fala pertinho quem você quer ganhar. O quarterback do Saints. Quem é? É o tio do Bis? É o tio. Drew Brees. Drew, eu sempre Lembra da Drew Barrymore? Lá, como é que ela chama? nunca fiz essa referência, olha aí, tá vendo? Eu concordo com você, acho que seria Russell Wilson, tranquilamente. É por vontade mesmo, por torcida, eu gostaria que fosse o Lamar Jackson, mas... Mas ainda Russell tem tempo. Eu não sei se será Tem fatalmente. Vai depender. Pegando as últimas semanas, eu acho que quem segurar o funcionará. time com maior recorde. Eu acho que funcionará. Pode aparecer alguém que venha por Inesperado? fora. Exato. A essa altura, Vamos pensar Que aqui, venha porque eu não por preparo. A pergunta foi Por boa, fora, Inês. obrigada. Alguém fora? por fora, assim, que tipo, acabe passando os três. o McCaffrey tá por fora. O McCaffrey hoje é por Já fora. tá por se for fora. Ele pensar. tem números ótimos. por Ele tá fora. por fora. Ele é um dos. Mas vocês mencionaram. Não sei. Porque pra nós é relevante. Seria. Mas ele, pelo contexto todo e como o Lamar e o Russell Wilson estão bem, ele é o cara que tá por fora. O ataque dos Patriots tá mal. Muito Tá mal. mesmo, eles não estão ganhando. Não, eles estão ganhando 10-6. Não, mas tá Tá muito próximo. perto. O ataque dos Patriots não tá bem. Agora eu vou falar assim, se o Tom Brady tiver um final agora de novembro fantástico e um dezembro absurdo, dá pra falar que tá na corrida? Não acho. Não seria. Mas de novo, né? Na Aaron verdade, Rodgers? Aaron Também- Rodgers na corrida? Não sei. Não, também. Não vejo. O MVP só é dado quando acaba. Antes ou depois do Super Bowl? Sai acho que uma semana antes do tempo do Super Bowl. Uma semana antes. Uma semana antes do Depois Super tem o MVP do Super Bowl, né? Depois tem o MVP do Super Bowl. Então, mas corre o risco de quem for eleito MVP do final da temporada, do Super Bowl, ser considerado MVP também. Supondo, vou dar um exemplo. Os Patriots foram pro Super Bowl. Aí o Tom Brady é eleito o MVP da temporada. Aí ele vai pro Super Bowl, ganha ele também eleito. Tem isso. O MVP é dado na temporada regular. Pra temporada regular. Playoffs não contam. Então, se sei lá, o Tom Brady tiver um playoff muito melhor, muito acima do que foi a temporada regular, Entendi. né, pra quem, fora isso, quem tá correndo por fora, não sei, Aaron Rodgers... Difícil. É, difícil. Não tá, Jimmy Garoppolo não tá. Pensando nos quarterbacks, todos os quarterbacks da liga, eu acho Drew que... Brees machucou. Drew Brees machucou tempo no jogo... fora. É muito bom. Mas os números deles Tá bom. são números comuns de Drew Brees, então apesar de ele melhorar com a idade... Inclusive. É verdade. Que eu tô Mas vendo. tem algumas pessoas que melhoram com a idade, outras não, Inês. Já falei pra você parar de tentar querer Eu não jogar falei, a eu tô cidade. falando. Eu tô dando méritos àqueles que são mais velhos. Não é só a juventude aí. Não quer dizer que ele não possa ser. Ele poderia ser tranquilamente, mas o contexto da temporada não favorece. Bom, mas fora esses três, eu não consigo enxergar alguém agora com meio que... Então, Não sei se tem alguém que desponta agora e entra muito na corrida. Faz Mahomes- perto do Mahomes. o Mahomes poderia, Eu mas pensei, também. Pode falar. Eu vejo o Mahomes assim como eu vejo o Mahomes está para a NFL, assim como o Curry está para a NBA. Eu vejo os dois no mesmo linha. Mas de são estilo. jogos, caras técnicos. eu ia até Faz sentido. perguntar. De quem? Do Mahomes. Vocês não- Mas eu não sei se ele entraria na Entraria. corrida. E mesmo esquema do Drew Brees, assim, ele poderia, agora, nesse momento, final chegar de temporada. maior, mas ele ficou fora aí 5 semanas. jogo. Faltou alguma coisa. Pro contexto de relevância. Então, É verdade, né? né? Mesma coisa fazer por relevância o Ted, se ele tivesse mantido no Saints no lugar do Drew Brees com essa sequência, puta do candidato a ganhar um monte de Sim, prêmio. sim. Né? E aquele negócio, o Mahomes, isso é verdade, não é clubismo não, se você pegar os números é verdade. O Mahomes pós-jogo contra os Colts,
a produção dele caiu um pouco. Exato. Ele se machucou naquele jogo também, ele machucou o calcanhar e foi o que deu estopim pra ele machucar feio depois na outra semana. Exatamente. Então, assim, ele não tá sendo o mesmo que ele foi no ano passado. Por enquanto. Será que ele vai explodir agora voltando da bye week? Aí, ó, é semana 13, 14, 15, 16, 17. Tem mais 5 jogos pra ele. Coisa triste. Será que Sinal que tá acabando, gente. Será que o negócio estoura e ele consegue entrar forte? É pouco tempo, são poucos jogos, então... Cenas dos próximos capítulos. Quem consegue em 5 jogos fazer mais do que Russell Wilson, Jackson e Christian McCaffrey? Essa é a questão. Quem consegue fazer mais que os 3 em 5 jogos? E é isso, certo? É isso aí. Então, respondendo a sua pergunta, falta tempo e faltam jogos. E é isso, garotas. Agora, a Hortense vai soltar um bloco novo. Que já virou coluna do site e agora vem pro podcast. Então, Paulo Hortência, solta o rugido das onças. O rugido das onças. Vocês vão ficar na fogueira totalmente. Eu quero chamar vocês, sei lá, de uma vez por mês, alguma coisa assim. Eu vou começar pela Inês agora, que eu tô começando por você direto, tá? A ideia do quadro foi agora que aconteceu mesmo. Mas essa ideia foi do Fernandão. Então tem que dar crédito aqui do Fernandão. Exatamente. Vai que eu não consigo me posicionar claramente, né? Eu não manjo do assunto. Não vai ser nada técnico. É mais de perspectiva e para entender alguma coisa de vocês que a gente às vezes não fala no dia a dia. Exatamente. Mas é verdade, acontece. A gente mas é verdade. Mora-se junto e a gente não tem algumas perspectivas de vocês às vezes. Sim. Como você vê o Dô com relação ao esporte e assim, o que você percebe dele, o que você sente quando ele fala de esporte, quando, sei lá, quando ele tá assistindo alguma coisa, qual é a sua visão dele ligada a esporte? O que eu penso? Eu nunca fui ligada, apesar da minha fase escolar, eu ser uma atleta amadora, tá? Não pensar que... Mas eu era engajada com o esporte quando eu estudava. E é uma pena que coisas não deram certo. Mas, assim, a minha visão de esporte sempre foi muito nacional. Essa coisa de internacional, de futebol americano, a minha vivência foi tipo, ele queria assistir, ai, que saco, o que é isso? Mas aí, eu acho que um dia assisti o jogo, tipo, eu não lembro, ele lembra mais do que eu. E aí eu falei assim, esse time é meu. Eu nunca tinha visto jogar, que era os Broncos, né? Era um jogo, Cara, esse é tão interessante porque era um jogo, eu não lembro contra quem era, mas era uma coisa absurda. Era Tim Tebow, como no momento que ela chegou na casa da minha mãe pra assistir, eu já tava assistindo Aí eu falei há um tempo, ela entrou na... A gente vai ganhar. Aí ele, tipo, né? E aí o Tim Tebow fez uma big play numa lateral espetacular e a partir daquele momento ela teve uma empatia. Ainda assim, eu não era assídua de acompanhar. Quando ele queria assistir, eu fazia cara de fusquinha. E aos poucos, porque a gente casou, e aí essa grande paixão, né, foi passando. E aí, acompanhar um pouco mais o futebol americano. Hoje eu acompanho muito pouco os outros esportes. Assim, mas eu acompanho mesmo. Primeiro que eu não gosto muito de basquete. Bom, mas eu vou melhorar. Por que você não gosta de basquete? Enfim. Eu não consigo mais desenrolar. Então, e aí, por essa paixão, por ele conhecer tantos jogadores, a história, e aí ele me apresentou a história do Saints, que até então, pra mim, era meio desconhecida, né? Por que ele gostava desse time? Eu não fazia ideia. E aí, aos poucos, eu fui olhando esse time com olhinhos diferentes e achei muito, muito bacana a história. E o que eles ainda praticam, né? Então, aí eu acabei mudando de time. Mas eu mudei porque eu acho a história deles, do time em si, muito bacana. E por isso.
Para a pessoa ter a influência, o dom de fazer com que a pessoa mude a sua visão e até o seu time, eu acho que tem um peso aí, né? Eu acho que eu não consigo, não devia ter pensado nessa pergunta, mas Sai do outro lado, Inês. eu acho isso, que essa paixão por esportes diferentes é ao mesmo tempo que todo mundo só fala em futebol. Então, ver outros esportes e o que, na verdade, as histórias por trás do esporte. Acho que isso que acho que por ele ter acesso e compartilhar isso, que é o mais legal. Olha aí, Inês. Obrigado. Não faz mais isso. Madiara, você. Ah, é a mesma pergunta? É a mesma pergunta. Não é justo agora. Tempo de. Pior que eu achei que ia fazer uma outra pergunta. Ficou assim, qual pergunta será que você quer falar de outra coisa? Então, na próxima eu vou pensar nisso. Fazer Alternado? Não, tem que ficar Não, na penumbra. Ah, é? Ou a gente vai fazer igual ou não. Mas eu acho. Bom, eu não tinha saco pra assistir futebol americano. Eu dormia não, que hoje eu não durmo. Mas é que a minha rotina não é falta de estar junto. Acho que foi essa sua paciência que me... Mentira! Não. Por exemplo, toda vez que eu pergunto, por mais que eu pergunte alguma coisa repetida, você vai lá e explica de novo. Você gosta muito disso e você quer que as pessoas entendam. Mas eu acho que é bem isso que a Ari falou. Paixão por ver o que o esporte, além do jogo, né, é uma coisa que me comove muito, me emociona e tudo mais. Tanto que o último texto o primeiro texto que eu escrevi, que eu não lembro o nome, mas que eu tava falando das aventuras lá no primeiro jogo de hockey, eu comecei a chorar, porque me fez lembrar de coisas da minha infância, da minha vida, que estavam guardadas. Né? Então, acho que você me trouxe isso de volta, me trouxe a curiosidade e o prazer de estar dentro de um estádio, né? Seja ele de qual esporte for, ver que é possível, sim, porque até então eu só conhecia, sou torcedora da Lusa, né? Tinha até carteira extinta Lusa, né? Quase. Que triste. Mas eu só tinha essa vivência nossa, assim, de futebol, Porque é uma coisa nacional, não vai com a camisa do seu time, porque pode demonstrar seu amor pelo seu time. Cara, e você me trouxe o esporte é respeito, é você respeitar as pessoas, né? É você respeitar do outro, que dá para conviver junto e que é quanto, né? E eu queria ter 1/3 da sua memória, e eu não sei quando você arranja tempo para ler ou porque você sabe de dados históricos de cabeça, de jogos que serão Milano, e fala, e assim, eu acho isso muito da hora. Então, vamos agradecer. Palma pras duas, bate. Aprendi o que é futebol, que eu não sabia. eu Quer também jogar? gostei, eu queria jogar. Sim, então. E me mostrou outros mundos. Sou muito grata. É isso, garotas. Que maravilha. Que? Vocês saíram muito bem. Então tá. Foram muito bem. Então, Paulo Hortência, dicas e vamos embora. É isso aí. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Eu vou dar de dica. Eu tenho que dar? Só vocês, né? Não, você também vai dar uma dica. Mas a gente vai pensar. A gente vai pensar não, o Dô já pensou pela gente. Nós vamos falar de cerveja, aqui da dica de cerveja. Na verdade, a gente já acabou dando uma dica aqui, que é a The Viking, tá? Da Amager, que é uma Malt Mill Stout, que vem pro Brasil. Dá pra pegar no Clube do Malte, inclusive. É muito interessante. Cerveja interessante. Mas como o Dô falou de cerveja, ele deve ter uma na cabeça, eu vou deixar ele falar primeiro. Tem uma na cabeça? Não, na cabeça você tem cabelo só mesmo. Não, quase não tenho também, mas tá indo embora. Uma velocidade que eu não gostaria que fosse tão grande. Mas, na verdade, não é uma dica de uma... É uma coisa que você anda fazendo, que eu acho que eu acabei estacionando um pouquinho num estilo só. Então, sempre que a gente ia pra um lugar, IPA. Dá pra fazer um trocadilho com isso aí, IPA. Ridículo. Mas eu acho que ultimamente a gente anda experimentando outros estilos. Que eu não gostava, por exemplo, de fruit beer, e eu tomei algumas recentes que são, uma melhor que a outra. Então a dica de hoje é diversifique, aventure-fique o seu paladar com a cerveja. E como a gente já falou em outros podcasts, faça um tour cervejeiro local, na sua cidade, na sua região. Experimente a diversidade. Não fique preso a apenas um estilo. Se permita a experimentar
outros sabores, outros estilos. Acho que é válido. Bom, então aproveitando essa deixa que você falou de cerveja diferente, eu vou falar das minhas SOR. Eu falei da SOR IPA, que eu tomei da Lombir recentemente, que eu achei bem interessante. E agora eu vou falar uma da Antuérpia, que é uma de jabuticaba. De jabuticaba. Belíssima lembrança, hein? Que o nome dela mais bonitinho fica assim, Quintal Catarina Sour Jabuticaba. O Catarina Sour é um estilo reconhecidamente brasileiro já. Uhum. É muito semelhante a uma Berliner Weisse, cerveja salgadinha e tal. Que dá aquele... Exato. Boa, Inês. aquele... Na língua. Na saliva. Aqui bem atrás, assim. Atrás. E é muito interessante cerveja, vale a pena. Eu sei que muita gente tem preconceito com SOR, com Catarina SOR. Uhum. Mas eu gosto, acho legal. E eu tô numa pegada de SOR. O Dô entrou nessa pegada comigo. Então a gente vai pra algum lugar e a gente prova SOR. A gente prova de graviola uma vez agora. E tinha uma de abacabisco que a gente provou também. Sim, essa é maluca, mas essa de jabuticaba eu recomendo que se alguém quiser começar a provar, comece por ela. Porque é uma cerveja que não vai te arrepender. Você não vai se incomodar em nada com o sabor. E passando agora, então, dica das onças. Então, vamos lá. Dica das onças é dupla. Óbvio, né? Dupla, ela vai falar. É tipo é uma trabalho de parceria. escola. Tá? Faz eu boto o nome. Faz aí que... Redigir e ela tá apresentando. A gente é safada, né? Achei chafado. Não, é uma parceria. A gente falou por mímica aqui, no microfone. A gente já falou disso no passado, né, de frequentar cervejarias locais e hamburguerias locais, aproveitando a época de final de ano, compre lembrancinhas de Natal ou presentes de Natal de pessoas, pequenas empresas, né, de preferência, se possível, para ajudar a movimentar esse mercado também. E pequenos empreendedores. Exato, pequenos empreendedores. E segunda dica, mas mais como um pedido, tente ajudar as pessoas que estão próximas de você. Às vezes você não precisa ir muito longe, né? Mas sempre tem alguém que precisa de alguma ajuda. Então, se você puder dispensar um pouco... E às vezes não precisa... A gente, nesse de ajudar as pessoas próximas, não significa envolver econômico. E sim, às vezes, só o fato de conversar já pode ajudar e a gente não... Exato. Foi uma dica de mensagem no... Viu? E a gente tá indo um mês pro Natal. Mas e Natal? O que vocês vão fazer? A gente vai pensar mais no clima. Nossa, ó, promessa. Clima de Natal tem que ser o ano inteiro. Então a gente já quer mudar o mindset das pessoas. Que maravilha. Nossa, você viu? Virou coach. Palmas. Mindset, virou coach. Palmas profissional. Calma. Estatística Eric do podcast. Good job. Good job. Good job. Bom, é isso. É isso aí. Dodô, valeu. Sobrevivemos a mais um. Valeu, Onça. 15. Valeu, Onça Mística. De nada. Valeu, Dodô. É nóis, sempre. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom estar com vocês duas. Sim, desse jeito a gente não pode. E aquela que a gente podia dar num som único, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Bebam água! É isso aí, valeu. Valeu, abraço. É isso, meus cachorreiros. Acabou. Hoje é tudo que temos, e olha que foi bastante. Muito bom ter as onças aqui também. Meninos, tragam mais essas duas joias raras aqui. Bom, é isso aí mesmo. Equipamento novo, algumas falhas de áudio, mas estamos nos adaptando. Semana que vem tem mais. Fiquem com nós. Aquele abraço e beijos de luz. Me liga, tu na pista.